Analisar o nosso vídeo, eu quero falar sobre um lateral direito que já foi procurado pelo Goiás, que hoje está livre no mercado. É o Juan Teixeira, atleta que tem 29 anos de idade, não renovou o seu contrato com o Dallas, lá nos Estados Unidos, e agora é uma opção hoje, segundo o site Transfermarkt, buscando uma nova equipe. O Goiás que procurou o Juan, inclusive tinha até um encaminhamento com o jogador lá em 2018, tá? Acho que você vai se lembrar desse jogador. Ele se destacou pelo Boa Esporte, ainda naquela época em 2017, na Série B do Campeonato Brasileiro, jogou inclusive contra o próprio Goiás naquela ocasião. Para 2018, o Goiás tinha um interesse na chegada desse jogador, inclusive tinha um encaminhamento com o atleta. Até apareceu o Internacional, que acabou contratando o jogador em definitivo, aliás, de empréstimo, junto ao Barra da Tijuca, esse clube do interior do Rio de Janeiro. Desta forma, ele acabou indo para o Internacional. Na Ponte Preta começou muito bem a Série B de 2018 e acabou sendo negociado com o Orlando City, lá dos Estados Unidos. Aqui está o mapa de movimentação do Juan Teixeira, jogando inclusive pelas duas alas, né, na Série B de 2018. Na América do Norte, ele vinha jogando mais na sua posição de fato, na lateral direita. O último clube dele foi o Dallas, em 2024, com 6 partidas e 1 assistência. Anteriormente estava no Montreal, do Canadá, 2 gols e 4 passes em 28 jogos, e também pelo DC United em 2023. No Orlando City, a melhor temporada foi 2021, com 2 gols e 4 assistências em 26 jogos. Eu gosto do Juan, na época aqui do futebol brasileiro, era um lateral direito bastante ofensivo, muito bom no drible curto, no 1 contra 1. O Goiás que hoje tem no seu elenco Diego Caio e também o William Lep. Penso ser o suficiente para a Série B do Brasileirão. Se isso não for, acho que o Juan, por exemplo, hoje, das opções que a gente tem em território, ou pelo menos com nacionalidade brasileira, é sim uma das melhores hoje, 100% livre. E pelo lado esquerdo do campo também, quero falar sobre um jogador, também foi especulado no Goiás, lá em 2023, que é o Quaresma, o Matheus Quaresma, 28 anos de idade, jogador ex-Arouca. Eu lembro que teve o nome dele circulando naquela época que o Armando Evangelista foi contratado, tá? Mas pelo que eu apurei naquela época também, o Goiás não procurou o jogador, não fez proposta, até porque ele era titular, enfim, tinha um contrato longo e não ia sair de lá tão cedo. A questão é que, de forma surpreendente, ele rescindiu o seu contrato no Arouca. Ele teve uma grave lesão, é bem verdade, na temporada passada, voltou neste ano já, no ano passado, né, na temporada europeia atual, 4 jogos, inclusive um deles como titular, mas rescindiu o seu vínculo. Recentemente foi especulado pelo Avaí, mas até o presente momento sem nenhuma contratação. Bom lateral esquerdo também, o Goiás que acho que vai precisar de um lateral, tenho quase certeza. O Goiás vai precisar de outro lateral esquerdo para, ou se não for titular, ou pelo menos para ser um reserva. Não confio muito no Douglas Teixeira, por exemplo, para fazer essa função. Acho que o Quaresma também é um jogador que está aí no mercado, dependendo da situação, eu aprovaria essa chegada. Revelado pelo Lajeadense, no interior do Rio Grande do Sul, passou também no Londrina, Cuiabá, América do Rio, e se destacou pelo Cascavel ainda em 2020, antes de ir para Portugal, onde já teve inclusive boas participações no campeonato português, a principal delas com o Armando Evangelista na temporada 22-23. Você pode deixar o seu pitaco aqui embaixo nos comentários da temporada de 2025, onde a CBF, em entrevista, enfim, o presidente Edinaldo Rodrigues confirmou que as competições regionais, Copa do Nordeste e também a Copa do Nordeste, a Copa Verde e a Copa do Nordeste, tá certo? Terão vagas para a terceira fase da Copa do Brasil na edição de 2026. Então tinha aquela preocupação e tudo mais. É algo vantajoso para o Goiás, sim, esta confirmação da CBF. Dia 22 de janeiro, a estreia na quarta-feira, e o Goiás vai enfrentar o vencedor deste confronto aqui, ó. Vitória do Espírito Santo contra o Rio Branco, também do Espírito Santo. O único jogo, quem vencer enfrenta o Goiás nas oitavas de finais, jogo único na Serrinha, tá bom? Esses horários também de Brasília. Goiás que já entra nas oitavas de finais, e também tem outros clubes que estarão nesta fase, como por exemplo o Brasiliense, o Paysandu, Amazonas, Goiás, Manaus, Aparecidense, Remo e Vila Nova. Uma novidade é que o Cuiabá, por exemplo, não jogará esta edição, e dos clubes que entram na primeira fase, basicamente eu acho que nenhum deles assim chega com favoritismo. Tem clubes tradicionais, como por exemplo a Luverdense, União de Rondonópolis, o Tocantinense, que recentemente quase subiu para a Série C, mas em termos de favoritismo, né, acabam sendo os mesmos, os que estão na Série B. O Vila, o Goiás, o Remo, o Amazonas e também
ou Paysandu. Claro, tem a Aparecidense também que pode chegar como uma grande surpresa. A grande questão é a seguinte, as datas, pelo menos, a Copa Verde começa agora, nesta quarta-feira. O jogo do Goiás, ele está marcado basicamente para o dia domingo 2, tem Goiás e Vila Nova, certo? O jogo do Goiás na Copa Verde, ele seria já no meio de semana do início do mês de fevereiro, ou seja, seria aqui, dia 2, dia 5. O jogo do Goiás na Copa Verde seria dia 5 ou dia 6 na competição regional. E o que acontece dentro desses dias? Dia 6, quinta-feira, tem Goiás e Inhumas na Serrinha. No domingo, dia 9 de fevereiro, tem Goiás e Atlético também na Serrinha. Ou seja, o Goiás teria que mesclar o seu elenco após o clássico contra o Vila Nova no dia 2, já para enfrentar o vencedor deste confronto lá do Espírito Santo, no dia 5, quarta-feira, ou no dia 6, quinta-feira. Um desses 2 dias teria jogos do Goiás. E lembrando, o Goiás, se utilizar o elenco dia 5 titular, ele já teria jogado no final de semana e joga no outro final de semana também um clássico contra o Atlético Goianiense. Então, mesmo o jogo contra o Inhumas, eu penso que o Goiás pode sim utilizar um elenco alternativo, apesar que o Inhumas é o líder hoje, né, quem diria, do Campeonato Goiano. Ainda assim, está no meio de 2 clássicos. Então acaba sendo uma pulga atrás da orelha como que o Goiás terá esta conciliação com o Campeonato Goiano e a Copa Verde. E outro cenário, daqui até o final do Campeonato Estadual, os jogos acontecerão no meio de semana e no final. Ou seja, tem jogo do Goiás agora quarta, final de semana também tem. Semana que vem, tem no meio de semana e no final. Na outra, também da mesma forma. Dia 12, dia 16, dia 23. Então acaba que não sobra exatamente nenhum espaço para o Goiás, por exemplo, aliás, tem, entre o dia 16 e o dia 23 acaba sobrando uma data, por exemplo, num domingo ou segunda-feira, mas ainda assim é um espaço muito apertado. O Goiás terá um jogo em cima do outro e terá que conciliar a Copa Verde. Em algumas entrevistas também o Lucas Andrino afirmou que mesmo se não tivesse esta vaga na próxima edição da Copa do Brasil, o Goiás iria disputar e ter também uma oportunidade de mesclar o seu elenco para a temporada, quem sabe até mesmo com as chances, né, para alguns garotos da base ou jogadores que não começaram o ano, por exemplo, como titular. Com a SeguroBet você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix sem nenhuma burocracia, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, como por exemplo as cotações dos jogos nos campeonatos estaduais. Tem o próximo jogo do Goiás contra o Goiânia, logo já fica à disposição as cotações para vocês, é só pegar o link aqui embaixo. E no Campeonato Paulista também as partidas nesta terça-feira, vitória do Novo Horizontino contra a Inter de Limeira, pagando 1,53 a cada real apostado, do Corinthians contra o Água Santa na quarta-feira a 1,23, vitória da Ponte Preta contra a Portuguesa 2,15 e do Palmeiras contra o Santos na cotação de 2,11. Esse bilhete que eu montei para vocês, ele está numa odd total de 8,54. Se você apostar R$10 nesse bilhete, por exemplo, e ele acontecer, pode voltar para você até R$ 85,40 com a SeguroBet. Não perca essa chance, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, faça o seu cadastro. Outra questão envolvendo os valores, tá, da Copa Verde. O Goiás, que quando foi campeão contra o Paysandu, lá em 2023, recebeu aproximadamente R$400 mil pela conquista, e outro clube que recebeu uma compensação foi o Paysandu, que chegou até a final, R$200 mil. No ano passado, o Paysandu, que foi o campeão, recebeu apenas 220 mil, segundo o jornalista Charlie Pereira, um abraço para ele inclusive, a ideia da CBF era destinar um valor de no mínimo R$1 milhão ao vencedor da competição. Você pode falar, putz, mas será que isso é muito ou é pouco? É muito pouco, essa que é a verdade. Aqui está, para a temporada de 2025, a Copa do Nordeste, por exemplo, terá o seu campeão uma premiação de R$2 milhões e 200 mil, além de R$1 milhão e 400 mil para o vice. Você pode olhar e falar, putz, mas não é tão diferente assim? Sim, já é diferente. Só que tem outra coisa, os clubes que chegaram até as quartas de finais, 550 mil. Os clubes que chegaram até as semifinais, 770.